Nós vamos iniciar, então, este painel com o tema Financiamento Imobiliário. E para moderar este painel e conduzir aqui os debates no palco, eu convido o economista-chefe do Secov São Paulo, Celso Luiz Petrucci, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido também o diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros da Abrainc, Renato Lomanaco. Convido ao palco o diretor executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, Felipe Pontual. E, é claro, o nosso presidente da CEBIC, Renato Correia. Para as considerações iniciais desse painel, passo a palavra ao nosso moderador, Celso Luiz Petrucci. Boa tarde a todos. Estava com saudade desses painéis, viu, Renato? Fazia tempo que eu não pegava um painel desse. Antes de eu falar, eu vou pedir para o nosso presidente, até por uma questão de hierarquia, eu vou pedir para o nosso presidente Renato falar para vocês, pelo menos na visão dele, o momento atual que a gente está passando aí de financiamento imobiliário, né? Antes de eu fazer uma introdução rápida aqui, que eu queria contar um pouco de história para vocês. Renato, por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aí ao Celso, fazer essa mediação, dar boas-vindas aí para o Felipe, da ABCIP, né, parceiro aí de longas conversas já, ao Renato Lomanaco aqui da Abrainc, parceiro aqui da CEBIC, que tem contribuído muito também com dados, com as discussões, né? Pessoal, a gente está... Eu queria até aproveitar esse contexto, Celso, falar assim, pô, eu fico lembrando de 2002, com 2,5 bilhões de reais, o mercado imobiliário financiado com 2,5 bilhões de reais. 2002, depois eu acho que 2004, acho que chegamos perto de 5 bilhões, foi um negócio magnífico, dobramos. Quando agora nós chegamos em 2024, a poupança indo mal, né? 184 bilhões de reais no SBPE, 125 bilhões de reais no FGTS, fora os outros instrumentos, que eu posso estar enganado aqui, mas gira em torno de 60 bilhões, me ajuda aí, Felipe, as LIGs, os CRIs, é mais, né? Tô enganado, né? Me ajuda aí, Renato, você tem isso na cabeça? 80? Né? 100 bilhões. Não, mais até, mais de 100. Gente, é um outro mundo. E isso decorreu de amadurecimento do mercado. Amadurecimento do mercado é amadurecimento das empresas, em compreenderem como é que atende esse cliente, o que ele está precisando, como é que deve ser meu projeto. Nós ultrapassamos aí planos diretores em várias cidades importantes, né? Passou pelo trabalho do setor em comunicar o quão importante é a legislação de plano diretor para que você possa ter um mercado imobiliário capaz de atender a demanda da habitação, né? Legislações inúmeras, né? Em termos de amadurecimento da alienação fiduciária, você teve o distrato no meio do caminho, dando um soluço na nossa capacidade de entregar, deu crise econômica, o judiciário entendeu diferente um negócio e nós passamos aí maus bocados até ajustar a legislação. Então, tudo isso somado, eu costumo comparar o nosso mercado a um alto forno, né? Você não pode desligar esse mercado. Se você desligar esse mercado para retomar, é um sacrifício imenso. E eu vou dar exemplos práticos aqui. O primeiro deles, no sentido positivo, a gente com turbina ligada,
andando muito bem. O ministro das Cidades injetou, praticamente, nós saímos de final de 2022, início de 2023, o FGTS está com um orçamento de 68 bilhões. E nós, no final de 24, aplicamos 125 bilhões. Ou seja, alto forno ligado, se aumenta o volume, as empresas respondem, o mercado responde, o cliente compra. O que aconteceu com faixa 1, que era dinheiro da União, estava azeitado, aplicando na casa de uns 30 bilhões lá em 2014. Aconteceu a crise, o governo não conseguiu aportar os recursos, as empresas quebraram, a descrença com o projeto foi grande, né? Machucou muito quem trabalhava nessa faixa. Esse governo chegou aí, introduziu 10 bilhões no primeiro ano, 10 bilhões no segundo ano, e ainda não decolamos da maneira que podemos, porque precisa aquecer, precisa estar azeitado. E eu vou trazer agora a preocupação com a caderneta de poupança e com o fundo da classe média. E o governo, com faixa 4, dá uma arrefecida para renda até 12 mil, né? São 30 bilhões, número bacana. Acho que o mais importante disso tudo, na minha opinião, não são nem os 30 bilhões, é a possível recorrência dos 15 bilhões do fundo do pré-sal. Acho que a gente pode criar uma avenida paralela ao FGTS para ter uma robustez independente do FGTS, mas mesmo usando o caminho, né, como se fosse a tubulação do FGTS, para a gente ter vazão rápida disso. Eu vejo isso com bons olhos. Mas a política da taxa de juros indo aí a 14, 25, 15%, drenando poupança, a gente preocupa no desaquecimento. O quão desaquecido pode chegar esse mercado, né? Então, essa eu acho que é a grande preocupação, o que a gente busca solução e não enxerga. Vamos atrás do compulsório, o Banco Central não quer, juntamos as mãos aqui, ABCIP, né, CEBIC, Abrainc, Secov, quem mais quiser vir, vamos lá pedir, não acontece, por uma série de conceitos que o Banco Central tem. Então, eu acho que a discussão aqui é para onde vamos com essa taxa de juros e o que fazemos com a classe média. Obrigado, Renato. Eu vou primeiro justificar com vocês. O Eli Verntain, que é o nosso presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, que deveria estar aqui, ele tinha marcado uma viagem no início do ano, ele teve um problema de saúde grave, e a viagem, naquela época, foi transferida para essa data, né? E não tinha como transferir a segunda vez a viagem, então ele não está aqui com a gente. Mas eu queria, antes de passar, eu vou passar na ordem para o Renato, da Abrainc, e depois para o Felipe, e até porque os dois, né, são recém-chegados no nosso setor. Hoje de manhã, eu faltei na reunião do Conselho, Renato, e eu tinha algumas coisas para fazer, e fui pensar também que devia lembrar algumas coisas para vocês aqui, rápidas. O SBPE nasceu em 1964, o BNH também. O FGTS nasceu em 1966. Em 1970, a taxa de urbanização no Brasil, ou seja, os domicílios, as famílias que viviam na área urbana das cidades, era de 56%. O ano passado, essa taxa atingiu 87%. Ou seja, nós, em 60 e poucos anos, ou em 25, 70 para 25, em 55 anos, nós crescemos a área urbana do país em 55%. E tem gente que acha que os prédios nasceram, né? Eles foram nascendo, né? Não teve dinheiro do FGTS, não teve o dinheiro da caderneta de poupança. Foi com o dinheiro do FGTS e da caderneta de poupança que o Brasil teve esse sensacional crescimento das suas áreas urbanas. Em 1986, não vou entrar no mérito aqui, extinguiram o BNH, né?
E nós tivemos processos de hiperinflação no país que desmontaram completamente a equação do crédito imobiliário. Milhões de ações judiciais em relação ao crédito imobiliário. As pessoas, no início do ano, deviam um cacho de banana e, no final do ano, deviam 4 cachos de banana. Quer dizer, não era possível o sistema aguentar. Em 1995, foi feito um programa de recuperação do sistema financeiro e os nossos títulos serviram como base para dar sustentação para esse programa. Esse programa chamava-se PROER, né? O FCBS, que foi uma moeda que foi inventada para dar a possibilidade de você conciliar o prazo da operação com o reajuste da prestação, né? Isso para os jovens deve ser uma loucura, né? O PROER é um cadáver de mais de 100 bilhões que o país carrega aí, né? Então, nós, de 1986 até 2004, nós tínhamos muito poucas... Muito pouca não. Nós não tínhamos nenhuma segurança jurídica para fazer crédito imobiliário. Governo Lula I, Bernard Api, que agora está na moda aí por causa da reforma tributária, né? Jorge Hereda, que já faleceu. Otávio Damaso, que durante 20 e poucos anos trabalhou aqui junto ao governo, e o ano passado saiu em dezembro do Banco Central, né? Fizeram uma proposta de projeto de lei a pedido do presidente Lula, né? E essa proposta de lei virou a Lei 10.931. Tudo mudou a partir dessa lei. Tudo mudou a partir dessa lei, né? Nesse ano, eu passei 4 meses em Brasília, né? E as pessoas pensavam que eu era assessor do deputado Ricardo Izar, que era o relator do projeto. Nesse tempo, Urbano, nós estávamos de um lado e o banco dos outros, os bancos do outro, tá? O Otávio Damaso sempre fala isso, né, Felipe? Quando a gente está junto, ele sempre comenta isso. Nós chegamos a quase sair na mão na CEBIC, no prédio antigo, né? Paulo Simão, Zé Carlos, eu, né? Com Fonseca, com... O Décio não, que o Décio era, não saía na mão assim, né? Mas existia vamos dizer, um antagonismo grande, né? O meu apelido era Celcinho Mapa 4, né? Porque eu controlava. Uma vez o Décio Tenerello, eu vou contar, não tem mais problema, o Décio hoje é meu amigo, ele mandou um fax para o Romeu Chap-Chap, falou, fala para esse moleque parar de falar nesse tal de Mapa 4 aí, pô. Isso aí não serve para nada, não tem essa questão de direcionamento de recursos é balela, né? Mudou tudo em 2004, como o Renato falou, né? Nós, lá em 2002, tínhamos realmente 2,2 bilhões de financiamento, em 2021, 200 bilhões de financiamento, 100 vezes mais, né? E fomos passando pelas crises, né? As empresas abriram capital em 2007, 2005, 2006, 2007. Tivemos uma crise internacional. Para quem não assistiu o filme A Grande Aposta, entra no Netflix e assiste A Grande Aposta, né? Tivemos uma crise econômica internacional monumental por conta desses problemas de hipoteca. Isso foi... todo mundo pensa, quebraram os bancos nos Estados Unidos. Não, não, quebrou centenas de bancos nos Estados Unidos e na Europa por conta disso, né? Eles misturavam doce de coco com cocô e virava tudo doce de coco, entendeu? Né? Vou repetir. Eles misturavam doce de coco com cocô e virava tudo doce de coco. E as agências iam lá e carimbavam como doce de coco, né? E nós tivemos, no ano de 14 e 15, né, que o mercado ia muito bem no financiamento, o mercado imobiliário ia bem, nós tivemos uma crise econômica no nosso país, que culminou com o impeachment da ministra Dilma,
e que foi a pior crise econômica que eu, pelo menos, assisti aqui nesses meus 70 anos de vida. O mercado imobiliário teve o pior ano dele no ano de 2016 e o mercado de crédito imobiliário teve o pior ano dele no ano de 2017. Depois nós tivemos a Selic a 4,5% em 2019 e quando tudo parecia resolvido, a taxa de juros abaixando, veio a pandemia. Então, as coisas no nosso mercado, e os mais antigos aqui, o Aristóteles, o Gama, as pessoas que me acompanham há muitos anos, eu sempre falei brincando, faz 10 anos que eu vou em eventos para falar de novos funds. E eu saio desses eventos falando, graças a Deus, caderneta de poupança. Graças a Deus, FGTS. O ministro Jader ontem falou aqui, Renato, que a poupança vai perder 30 bi, que nós vamos substituir. A poupança já perdeu 34, até março. Vai perder muito mais. Eu, conversando com um amigo ali na sala VIP, eu falei que nós estamos num momento que eu gostaria de começar essa reunião, todo mundo de mão dada, a gente fazer uma oração, tudo, mas eu achei que ficaria meio exagerado. O cenário não é favorável ao financiamento imobiliário. Por outro lado, como eu estava falando para alguns amigos aqui durante o intervalo, nós estamos no patamar mais alto que o mercado imobiliário jamais imaginou alcançar. Então, pode ser que a gente tenha uma reversão de quadro, mas essa reversão vai se dar num patamar alto. Então, eu queria ouvir o que a Abraim, que é essa associação de 10 anos aí, fez 10 anos agora, o Renato, um grande economista, companheiro nosso lá de luta lá em São Paulo, aqui em São Paulo, tem para falar. E o Felipe, que foi muito bem-vindo na ABCIP, Só sobrou eu e o Aguiar, da leva antiga, Aguiar? Só nós que estamos da leva antiga. Eu lembro que eu entrei no Bradesco para pedir o primeiro financiamento em 1986, então faz tempo que a gente convive com isso. Então, queria agradecer vocês que vieram aqui, queria agradecer os companheiros da Comissão da Indústria Imobiliária. Eu tenho muita saudade das nossas reuniões da Comissão da Indústria Imobiliária. Queria agradecer a confiança que o Eli deposita em mim, o Renato, e passar a palavra para o Renato Lomônaco para falar sobre as questões do financiamento imobiliário. Perfeito, aí, muito obrigado a todos. Acho que excelente o panorama histórico aí do Celso, Acho que mostrou muito bem aí a história aí do crédito imobiliário. Eu também já trabalhei no Itaú, vivenciei um pouco isso aí, esse momento, 2004 para cima. E acho que agora é legal a gente poder dar uns números, depois o Felipe complementar aí um pouco de como está aí a situação do financiamento e do mercado imobiliário. Acho que está com a apresentação aí. Bom, começo falando um pouco do cenário econômico, Pode passar. Então, como é que a gente está no cenário econômico? Acho que o Renato foi muito bem, a gente está aí com o forno bem aquecido. E tem vários drivers positivos. Desemprego em baixa, renda das famílias crescendo continuamente aí desde 2021. Então, 2 fatores já muito positivos aí para o mercado imobiliário. Vamos passar para o próximo. Uma coisa importante é o bônus demográfico, A gente tem aqui um bônus demográfico favorável no Brasil, as pessoas se casando mais tarde, crescendo justamente a população entre 35 e 40 anos. Então, um driver é muito positivo, essa é a faixa que mais cresce de população e a faixa que compra imóvel. E há outros fatores importantes também. Quando a gente olha o aluguel, muitas pessoas fazem financiamento e compram imóvel para fugir do aluguel, o aluguel crescendo bastante, aí um custo quase 60% aí de 2020, bem acima da inflação. E quem comprou imóvel também, quando a gente pega
nos últimos 5 anos, aqui em São Paulo, o ganho do imóvel mais o que você consegue de ganho de aluguel, você consegue superar a Selic nos últimos 5 anos. Então, quem comprou imóvel se deu bem. Outra coisa importante, diminuindo o home office, né? Acho que as empresas voltando para o presencial, a gente vê uma diminuição na queda da vacância. Então, assim, dados muito positivos, a gente vem mostrando realmente um mercado em crescimento e bastante aquecido, né? Agora tem aí o que faz o mercado talvez ficar mais ou menos é justamente a questão do funding aí, que agora sim a gente está com uma taxa muito alta. Então vamos falar um pouco dos dois mercados, na Minha Casa Minha Vida e SBPE, que tem situações bem diferentes. Aí a gente comenta um pouco no cenário de funding. Começando no Minha Casa Minha Vida, a gente fazendo uma série histórica, o programa crescendo bastante, aí terminou 24 com quase 600 mil unidades, só do FGTS, tanto em valor como unidades, cresceu mais de 30% em relação a 23. Então, um mercado aí que muito forte, acho que... E quando a gente olha o começo de 25, também crescendo em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A gente vê o percentual de execução 25 vezes 24 vezes 22. A gente está com o melhor início aí dos últimos tempos e estamos aí com quase 24% aí do orçamento cumprido. Que, então, assim, está bem ali no limite, mas está melhor que os outros anos, né? Aqui não tem aí o faixa 4, não, mas pelo menos o FGTS está aí. Outro ponto importante, a gente sempre olha novos e usados, deu uma boa diminuída aí os usados, né? Eles retomaram ao volume aí de 12%, antes de 2022 era 7%, mas a gente teve muito forte em 24 e 23 usados, então a gente está conseguindo, aí, depois das políticas que foram feitas em setembro do ano passado, que reduziu a LTV dos usados, a gente está aí com os usados bem mais controlado também, o que libera espaço para o imóvel novo. Então, esse é um pouco o cenário da Minha Casa Minha Vida, e o que a gente tem aí de pleitos, né? Eu vou só citar alguns, coisa que até a gente está querendo ver. Esse é o famoso quadro das cidades, né? A gente tem essas 4 colunas e um teto muito menor aí para cidades menores, né? Você vê que é 190 mil, cidades a menos de 100 mil. Uma das coisas que a gente poderia aumentar um pouco aí esse teto dessas menores cidades para tentar ver se a gente consegue aí ampliar um pouco que está se tornando inviável produzir nessas cidades. Aqui a gente atualiza, né? A gente pega o percentual de cidades que está perto do teto, você vê que chega a quase 80% na última coluna. Então, a gente vê realmente um aperto muito grande. São, às vezes, cidades, aqui no estado de São Paulo, menor que 100 mil habitantes, mas que estão perto de cidades grandes. Você olha assim, várias cidades, você vê Rio Preto, Campinas e outras, tem várias cidades menores ao lado. Essas cidades estão com muita dificuldade de produção, está quase inviável. Então, a gente talvez deveria aí dar uma unificação, pelo menos para essa coluna 4, vai ficar igual a coluna 3, a gente espera que isso seja apreciado aí no Conselho da FGTS. Outras coisas que também são importantes, a renda desatualizada, né? A desatualizada, eu digo, desde 2023, a renda do faixa 1, 2 e 3 não sobe, a gente poderia aí atualizar por IPCA, para o INCC, também é outro pleito aí que deve ser considerado aí no Conselho do dia 15, então coisa que a gente está olhando. E um ponto muito importante que é a migração dos programas, né? Hoje é uma injustiça social muito grande, quem está no faixa 1 ou faixa 2 não compra no faixa 3. É obrigado a comprar em faixa, às vezes, por exemplo, do SBPE. Então, uma pessoa que ganha R$ 4.300, ela quer comprar um imóvel no faixa 3, que ela tem condições de comprar, tem FGTS para isso, ela é obrigada a comprar com uma taxa de SBPE, que é uma taxa proibitiva para ele, até praticamente ele não acessa financiamento e fica sem comprar. Então, se a gente permitir o faixa 1 e 2 comprar no faixa 3, a gente vai voltar a ter um mercado muito grande para esse público. E, por fim, o saque aniversário, que vem aí também tirando um pouco de recursos do fundo. A gente tem uma pesquisa aí, quando a gente fala de utilização do FGTS na entrada do imóvel, caiu de 73% para 28%, as pessoas aí com mais dificuldades em função do saque aniversário, e agora que tem o e-social consignado, pelo menos tentar, se não acabar com essa modalidade, mas diminuir um pouco, né? Hoje as pessoas tomam quase 20 anos, ficam presas num consignado de saque aniversário, podia reduzir um pouco para 10, para 5%, alguma coisa assim já ajudaria bastante, colocar algum limite aí na renda, alguma coisa assim. Renato, se você me permitir, além disso, nós estamos aumentando o pró-soluto dos incorporadores, tá? E isso é muito perigoso também. É perigoso para o incorporador, é perigoso para o sistema, né? Quanto mais a gente reduzir a capacidade de pagamento do comprador,
mais nós estamos jogando para o pró-soluto. Acho que também outro ponto importante, agora com esse social consignado, as pessoas vão tomar financiamento e podem ficar com cada vez menos capacidade de renda também, né? É um risco aí que a gente pode ver aí para frente, a dificuldade das pessoas vão ter em obter financiamentos em função desse social, também pelos empréstimos, né? Então, fechando um pouco Minha Casa Minha Vida, mas de qualquer forma, como eu mostrei, Minha Casa Minha Vida tem o FGTS, graças a Deus, ainda está num volume crescente, a gente está conseguindo aí fazer o financiamento, vai ter agora o faixa 4, graças a Deus a gente achou esses 15 bi do pré-sal, né? A gente podia achar um outro fundo de pré-sal, né, Celso? Acho que a gente podia procurar, talvez a gente ache, porque ninguém sabia que existia esse fundo, a gente poderia... Vai que existe algum outro fundo perdido por aí, né? Acho que é uma boa. Bom, falar um pouco da poupança, a fonte já foi bem falada, acho que o gráfico explica bem, a captação líquida negativa passou de 200 bi, né? Quase, perdeu meia poupança quase aí, desde 2021, e acho que as perspectivas aí são as que falaram, mas que a nova geração não aplica em poupança, a gente entende isso, e realmente vamos ter que dar um jeito aí para isso, né? Quando a gente olha, então, a composição da BCIP, cada vez mais, do FUND, né, do SBPE, cada vez mais a poupança perdendo, e aí os CRIs e fundos imobiliários aí subindo bastante, as LCIs esse ano não subiram muito pela restrição do prazo, mas realmente a produção cada vez mais indo para o fundo imobiliário e para o CRI, então a gente precisa aí ter uma solução para o tomador, para a pessoa física, aí acho que é um pouco aí que a gente vem conversando, né? As emissões de CRI, também a gente observa, a gente pegou aqui a originação, estão subindo, esse ano caíram um pouquinho em relação ao começo do ano que vem, acredito eu que pela alta taxa de juros, né, as pessoas precisam de CRI, mas assustam um pouco as taxas, né? Eu também ficaria um pouco assustado em fazer com CRI, CDI mais alguma coisa, sabendo quanto está o CDI, mas a gente entende que esse é um mecanismo aí que vai ser aí o futuro, aí, dada a escassez do FUND, as empresas vão ter que tomar via CRI. A gente olha um pouco taxa, que são simulações, não é um número assim que a gente consegue chegar ao de oficial, mas fazendo essas simulações, a gente vê que a taxa dos bancos, aí, principalmente bancos privados, já está passando aí o TR mais 12, então é um valor bem salgado aí, né? O banco público é um pouco menor, mas a gente está num patamar de taxa muito, muito acima do que a gente tinha há 3, 4 anos, e num momento de volume recorde aí de entregas e lançamentos, o que então faz que dá uma preocupação muito grande de como a pessoa física vai conseguir acessar aí o imóvel com essas taxas aí mais altas, né? E é isso que acho que a gente tem que conseguir, pelo menos garantir que essa pessoa física aí acesse o imóvel na hora do repasse com taxas adequadas, né? E claro que hoje tem mecanismos, tem portabilidade, tem financiamento em 30, 40 anos, mas são taxas também aí que são bem expressivas e acho que a gente precisa aí também disso e precisa, claro, dos juros mais baixos, né? Então, alguns pleitos que a gente coloca, acho que são pleitos aqui já comentados, mas vamos voltar neles, eu acho que a gente tem que ser insistente, direcionamento do compulsório, a gente tem que conseguir direcionar um pouco dele, aí, diminuir um pouco esse direcionamento e colocar mais no crédito imobiliário, porque é uma questão de conter um problema que está dado o alto volume aí que a gente tem aí de pessoas fixas que não precisar de financiamento, e a poupança é uma taxa hoje muito mais atrativa aí do que o CDI, então a gente acha que nesse momento é fundamental esse pleito, com direcionamento, com regras bem rígidas, podemos talvez fazer só para imóvel novo, pode ter com regras bem específicas, acho que é possível fazer sem gerar essa inflação aí que o Banco Central fala. Acho que a LCI, né, que é um fundo fundamental, a gente quer retornar o prazo de 90 dias, até fevereiro ano passado é 90 dias. A LCI hoje é um mecanismo, né, muito do varejo, mais de 50% das emissões eram do varejo, não eram do private, mas com esse prazo aí de 1 ano que está hoje, né, 270 dias, quem é do varejo tem muito mais dificuldade em tomar uma LCI, porque ele não consegue aí ter uma carência tão grande e o volume de LCI caiu bastante, né? Então, no momento que você não tem poupança, você precisa compensar com a LCI, para que não falte funding para o setor. Então, seria fundamental a gente retornar isso aí a 90 dias. Aí a gente ainda pensa em outras ideias, aí, uma LCI institucional, que possa ser atrativa para fundo de pensão, fundo de previdência, a gente pensar em outros bolsos. Precisaria, aí, talvez, ter um incentivo fiscal, né, que é uma coisa não fácil de conseguir agora, mas a gente teria que tentar pegar outros bolsos, porque a gente precisa de funding, né? Acho que funding, aí o setor está aquecido,
Só que a gente realmente só vai conseguir se a gente tiver funding. Funding é uma taxa aí mais adequada, né? Eu lembro aí, o ano passado, também, naquelas projeções da BCIP, fechamos o ano com 8,7 de financiamentos, que é o segundo melhor margem da história, se eu não me engano. Eu lembro que estava um pouco menos no começo, a gente foi surpreendido, espera ser surpreendido de novo, mas acho que o contexto fica cada vez aí mais desafiador, né? Tem essa questão aí agora do Trump, questão internacional, até pode ser que essa recessão internacional faça cair um pouco os juros, né? Mas não de uma forma muito boa, porque pode piorar o PIB também. A gente precisaria aí ter um juros sustentáveis, precisaria aí ter o funding do setor de forma mais sustentável, porque, tirando isso, o setor tem tudo para continuar crescendo. Acho que o Celso mostrou em parâmetros, né, aumentou 100 vezes em coisa de mais ou menos 20 anos. A gente, daqui a 10 anos, pode estar crescendo assim, mas a gente vai ter que ter funding para isso, e vamos ter que criar novas coisas aí que não sejam de FGTS, poupança, e quando a gente voltar aqui em 10 anos, espero a gente conseguir aí ter um instrumento a mais para poder conversar. Então, acho que é isso. Acho que aí fica aí com o Felipe, que vai dar uma boa... Obrigado. Obrigado, Renato. Muito bom, muito bom. Antes do Felipe falar, eu esqueci de comentar uma coisa. Eu fico preocupado quando o Urbano presta atenção. Eu falo, meu Deus, não posso falar besteira aqui. Desses 60 anos de SBPE, nós tivemos uma janela de 2018 até 2024, que nós tivemos taxa de juros menor do que a máxima, tá? O SBPE sempre trabalhou, ou quase sempre trabalhou, não dá para afirmar isso com a veemência que eu estou fazendo, Renato, mas sempre lá com a efetiva de 12% ao ano, tá? Que é a taxa ainda da lei, acho que é 4.380 a lei, se não me falha a memória, né? Isso é um detalhe. Felipe, você tem nos acompanhado aí nos últimos anos, né? E outro dia, eu num papo muito sincero com o Felipe, a gente conversa, né? Principalmente sexta, quinta-noite, né? Eu estava falando para o Felipe o seguinte, em 2013, eu pulei aqui nós tivemos um evento em Fortaleza, o Clausen vai lembrar, o Patrol, se estiver aí, vai lembrar também, né? Que o presidente do Banco Central, Tombini, ele anunciou que estava esgotando o recurso da caderneta de poupança. Está lembrado disso? Está lembrado? O recurso da poupança só não esgotou naquela época, porque 13 e 14, porque nós tivemos uma crise econômica. Se nós não tivéssemos a crise econômica, isso que nós estamos passando hoje, ao invés de pagar o financiamento com, vou falar assim, a grosso modo, 10% mais TR, né? Ao invés de pagar 15%, ao invés de pagar 16%, a gente estaria pagando, nós já estaríamos pagando taxas assim há algum tempo atrás, tá? Né? Eu renegociei contrato com banco privado de carteira hipotecária a 27% ao ano. Então, é só para lembrar que a gente fica falando, a taxa tem que voltar para um dígito, tem que voltar para um dígito. Em 60 anos, só durante 7 anos, ela foi taxa de um dígito. Ela sempre foi uma taxa de 2 dígitos. Tá? Por favor, Felipe. Controle. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Renato, Celso, pelo convite. Vou tentar ser rápido aqui nos números nossos aqui. Algumas coisas eu vou passar rapidamente, porque o Renato já tocou aqui, mas acho que o racional geral vai ser importante fazermos juntos. Suponho que é aqui que eu tenho que... Como é que aperta aqui? Não, supostamente... Não está passando aqui agora foi, tá. Então, rapidinho, só esses 4 temas aqui de financiamento, funding, expectativa e uma questão bem jurídica hoje da segurança jurídica.
Bom, então, os números já foram dados, mas eu só queria destacar de novo aqui esse número impressionante, né? A gente chegou do SBPE a 187, como já foi dito aqui no ano passado, que, incrível, a gente chegou muito perto do pico do 205 lá atrás, semelhante a 179 de 23. É um crescimento impressionante em relação também a 24. Desculpa, 24, um crescimento grande em relação a 23, né? 153 antes. Então, a gente estava imaginando originalmente que não seria tão forte assim. Mas a verdade é que a taxa média da Selic no ano de 24, essas alturas a gente até esquece, ela foi menor que a taxa média do ano de 23. Então, porque a gente começou o ano de 24 com a expectativa de juros para baixo, né? E o dólar, se você lembrar bem, em dezembro de 23 estava em 4,80. Então, a expectativa era outra do que aconteceu de verdade no fim do ano. E, obviamente, sempre o FGTS contribuindo muito com esse número aqui. Então, tentando olhar agora só para o SBPE, vou só quebrar ele aqui em dois pedaços. Aquisição, né, as concessões de crédito imobiliário para a compra de imóvel pela pessoa física. Então, a gente vê claramente como que o mercado de usado é super importante. Ele só não é maior do que o novo no momento de crise econômica, quer dizer, a gente teve aqui a pior recessão do que a gente já tem história no Brasil, que foi 15 e 16. Né? E aí, a partir de 17, começa a andar de novo e o mercado volta a ficar agitado e o novo é muito importante. Na realidade, o usado. E, na realidade, o usado é parte integrante de quem vai comprar um novo, na maioria das vezes. Então, se você amarra o usado, você amarra o novo junto. Né? Mas é bem interessante como é que essas duas foram muito bem nesse ano que passou. De janeiro a fevereiro, agora já começou o ano também bastante forte, ambos os mercados. E isso é uma coisa que está nos impressionando muito. Quer dizer, com a taxa de juros do jeito que ela está, e os clientes estão na porta dos bancos querendo financiamento. Ainda tem um volume grande acontecendo. Olhando para o lado da construção, financiamento à produção, esse que vai mudar bastante. Ele vem num crescendo muito forte. Né? No ano passado ele cresceu 27% em relação a 23%, mas já nesse início de ano já tem uma queda de 44%. Aqui é o que está acontecendo, é um pouco isso. Por conta do pouco disponibilidade de poupança, as instituições financeiras estão dando preferência para usar esse recurso para financiar o longo prazo, que é o dinheiro de quem vai comprar o imóvel em 25, 30 anos. E o dinheiro que era originalmente utilizado também na poupança para financiar a produção está sendo cada vez menos utilizado e os bancos estão buscando usar funding de mercado, dinheiro a custo de mercado, porque, afinal de contas, a produção é um financiamento para 3, 4 anos, talvez 5 algumas vezes. É pesado, mas é mais palatável do que fazer uma taxa muito de mercado de hoje para financiar a aquisição de 30 anos. Felipe, e se você me permite, é o seguinte, né? É lógico, né, Renato, que nós que representamos o setor produtivo, a gente gostaria que não estivesse acontecendo isso com a pessoa jurídica. Mas é fundamental para nós termos o financiamento para a pessoa física. Tá? No momento atual, esse financiamento para a pessoa física, se tiver nessa taxa, ele ainda é saudável para o mercado, mesmo que a gente, né, nós incorporadores e construtores, tenhamos que pagar um preço maior pelo recurso. E aqui algo que mostra bem também o que está acontecendo e por que eu acho que tem um dos fatores que faz com que tenha tanta gente querendo comprar imóvel também. Né? Fora a questão de renda, de emprego, etc., que o Renato já mostrou aqui anteriormente. Mas a gente vê claramente como que desde o fim da recessão, em 2017, o preço de imóveis com esse índice geral do mercado imobiliário residencial, é um índice que a BCIP faz junto com a FGV, um índice bastante robusto, e que mostra claramente a força aqui da recuperação dos preços dos imóveis, que afundaram muito lá na recessão de 15 e 16. Aqui mostra de novo por cidades, não vou entrar em detalhe aqui, mas claramente só Recife está aqui um pouquinho para baixo, mas todo o resto subiu bem acima da inflação, do IPCA. E nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, que é o último número que nós temos, está dando 11% no Brasil como um todo, enquanto o IPCA foi 5,1%. Inadimplência no financiamento habitacional, o imobiliário muito, muito baixo, olha, 0,9%, é um baixo histórico, realmente é bastante... E é um mercado sensacional, porque mesmo na época da recessão lá de 15 e 16, não passou de 1,9% ali em 2015.
Então, bastante baixa a inadimplência, graças à robustez da alienação fiduciária do imóvel como garantia do financiamento. Olhando para o funding, o fator que a gente sempre discute muito é isso aqui, né? A poupança está aqui no gráfico azul, né? E vê como ela claramente sempre veio funcionando inversamente à subida da Selic. A Selic sobe muito, a poupança acaba caindo. A diferença, eu acho que vai acontecer daqui para frente desses últimos tempos, dos últimos 2, 3 ou 4 anos, é que mesmo quando a poupança voltar, desculpa, a Selic voltar a cair, talvez a poupança não volte tanto, porque agora nós temos também uma mudança estrutural e as pessoas e os mais jovens, especialmente compreendendo as suas opções maiores de investimento, possivelmente vão aplicar na poupança bem menos do que a geração atual ou mais velha aplicou ou aplica. Aqui um sumáriozinho do que acontece com a LCI, com a CRI e com o LIG, são os fundings alternativos, né? A LCI, uma emissão muito robusta. Eu queria chamar a atenção aqui para fevereiro de 2024 contra janeiro de 2024. Como que caiu de 31 para 11 bi só. Aqui, uma parte disso, isso aqui tem a ver com a resolução 5119 do Conselho Monetário, que colocou algumas restrições, especialmente a restrição de prazo para a LCI. Coisa aqui que o Renato já tinha falado anteriormente, quando o prazo aqui, originalmente esticou para 1 ano, a queda foi muito forte. Ela voltou para 9 meses ali em agosto, setembro, e aí tem essa subida aqui, mas essa subida do fim do ano que nós vemos ali, de novembro em diante, ela não é necessariamente a ver com esses 9 meses. Ela tem a ver com a necessidade mesmo de caixa das instituições financeiras para complementar a poupança e continuar fazendo financiamento onde tiverem que tomar dinheiro, mas é um dinheiro de LCI mais caro do que seria se tivesse LCI de 3 meses. O cliente que vai botar dinheiro em 9 meses ou 1 ano, ele vai exigir mais taxa para botar o dinheiro com o banco. E o CRI também é um instrumento bastante interessante, está indo muito bem, está crescendo bastante. A Liga está bem de lado, porque também na 5119 veio uma restrição e a Liga agora ficou menos interessante para os bancos emitirem, então agora só tem um valor residual aí. Em termos de volume total, aqui, Renato Correia, é o que você tinha perguntado antes. A gente hoje tem 2,4 trilhões de reais de funding relacionado a instrumentos de imobiliários, né? E eu já vou chamar a atenção aqui para ver como que a poupança está mais ou menos igual ao longo do tempo e perdendo até agora encolhendo, eram 739 bilhões em 23, fevereiro de 23 agora são 757, subiu só 2, pouco, a inflação nesse período obviamente é na beira dos 10, então enfim não está muito, até uma perda real importante. Já a CRI e a LCI é um crescimento muito forte. A LCI crescendo perto de uns 40%, o CRI até um pouco mais, e o CRI também por aí, né? A Liga também teve um crescimento bem forte, mas agora esse último ano, como eu falei, diminuiu um pouquinho. E aqui uma coisa curiosa que a gente vê, comparando um dado já que a gente sempre mostra aqui, né? O crédito imobiliário sobre PIB em diversos países, mas eu não quero focar muito nisso aqui, eu quero focar nos números de baixo que estão ali naqueles spreads, aquela caixinhazinha em azul ali, para mostrar que o spread do crédito, do financiamento imobiliário, quer dizer, o financiamento imobiliário para o cidadão americano, por exemplo, é 3,2% mais alto do que a média da Selic deles, do Fed Funds. Na Inglaterra é 2% mais alto, na Suécia 1,8%. E no Brasil é menos 1,5%. Quer dizer, o nosso mercado funciona como funciona por conta da poupança e do FGTS, que são fundings, na prática, subsidiados. As pessoas tomam dinheiro abaixo do que paga o governo. É um negócio que não tem lugar nenhum do mundo e que está na cara que não pode ficar para a vida inteira e que é naturalmente um limitador de crescimento do financiamento imobiliário a essas taxas. A solução é um equilíbrio macroeconômico bem responsável, responsabilidade fiscal, para você ter, então, estruturalmente juros mais baixos. É uma história que, enfim, não adianta muito fugir disso. Qualquer outra coisa complica a nossa vida. E as nossas expectativas para esse ano. Então, a gente está achando que a SBPE vai encolher 17%, entre 20, menos 20 menos 15%. Deve começar a aparecer isso a partir de maio, né? Maio, junho.
Mas, enfim, talvez não aconteça do jeito que as coisas estão acontecendo muito forte. E aqui a gente colocou já no FGTS pelo menos os 15 bi do Fundo Social, talvez tenha mais 15 por conta do acordo que está sendo feito lá, no Conselho Curador do FGTS, mas, em princípio, deve dar pelo menos 139 bilhões de FGTS. Então, vai ser um número muito robusto e, ainda assim, no número total, mesmo no SPPE, ainda assim, acima de 2023. Né? E no número total também do SPPE mais FGTS, ainda um número muito responsável. Então, vai dar um mercado ainda bastante forte esse ano, apesar de tudo. E, por fim, queria chamar a atenção para essas duas situações aqui. Há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, teve um julgamento no STJ sobre a questão de IPTU, se as prefeituras poderiam ou não cobrar IPTU do financiador, né, e não do comprador do imóvel. Decidiu-se por unanimidade, não, o financiador não é proprietário, ele é um proprietário fiduciário, é somente se o cliente não pagar é que ele se tornará proprietário. Então o STJ falou, não, o IPTU pode ser cobrado do banco só no momento em que o banco se tornar dono do imóvel, porque o devedor não pagou. Já na mesma STJ, porém numa outra sessão, teve um julgamento no mesmo dia, em que decidiu-se por 5-4 que uma dívida condominial pode ser cobrada do banco. E mais do que isso, é de uma maneira tal que o banco pode ser executado como devedor. E, enfim, vai ser uma loucura. Assim, fora o transtorno que vai ser isso para o banco, imagina uma Caixa, que é a Justiça Federal, que é uma justiça com menos tribunais, tendo milhares de ações entupindo os tribunais com isso. Né? E isso gera uma insegurança grande para o banco. Bom, eu vou receber, não vou receber, vou ter que pagar isso, não vou, vai ter custo, não vai, quanto que eu vou precificar? Ou seja, a precificação do financiamento fica dificultada, significa que eu vou ter que cobrar mais caro pelo financiamento e vou ter que selecionar melhor para quem que eu empresto, para ter certeza que eu empresto só para quem a prova de bala não vai deixar de me pagar e não vai deixar de pagar condomínio. Então, é um negócio que ainda tem chance de reversão, mas é bastante difícil, está uma coisa bem complicada. E é isso, qualquer coisa, estamos aqui para perguntas. Obrigado. Obrigado, Felipe. Renato, a equação não é simples, não. Hein? A equação não é simples, né? Não, mas não desanima, não, que o empresário brasileiro ele consegue sobreviver a qualquer... E sabe por que não merece desanimar? Também aqui, Renato, nós estamos num patamar de aproximadamente 1 milhão de financiamentos por ano, quando a gente junta as carteiras do SBPE e do Fundo de Garantia. Então, nós estamos num patamar muito alto. Celso, 1 milhão cento e tanto no ano passado. 1 milhão cento e tantos o ano passado. Esse ano, vai cair para 1 milhão e 80, 1 milhão e 60, 1 milhão e 30. 100 mil por mês? É isso aí, é isso aí. 35 mil por dia. É. O dia útil dá 50 mil. Deixa eu falar uma coisa. A gente só enxerga... 5 mil, né? 5 mil, é. O que está... Os empreendimentos que estão andando na Caixa Econômica Federal e nos bancos privados. A gente não enxerga um mundo que tem por aí, Renato, e que era o mundo que o Banco Central, na agenda Bacen+, pretendia conhecer através da Central de Recebíveis. Nós temos milhares de unidades sendo construídas no país que não tem financiamento nem do banco, nem do FGTS. Né? É incrível, esse país é um verdadeiro milagre. Então, a notícia é boa. Nós vamos ter poderemos ter um financiamento esse ano igual ou um pouco menor que o ano passado, mas num patamar bem alto. E eu vou dar algumas opiniões minhas e que eu dou lá no meu sindicato. Tá? Nem todas as empresas vão sobreviver por conta de que as empresas foram crescendo numa velocidade tão grande que agora vem um freio de arrumação forte e tem algumas empresas que poderão passar por dificuldades. Eu não posso afirmar que elas vão passar,
mas poderão passar por dificuldades. Tá? Eu tenho uns empresários amigos meus, que eu estava conversando também na sala VIP, e eles perguntaram assim para mim, eu tenho 8 obras em andamento, né? E eu tenho 4 financiamentos para fazer, não para essas 8, que essa já tem. O que eu faço? Oremos, companheiro, oremos. Né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Né? Mas se eu puder deixar alguma mensagem, e o Clausens vai lembrar que nós estamos falando isso há 1 ou 2 anos, se eu puder deixar alguma mensagem para vocês, né, da minha experiência, é a seguinte, cuidado com as viabilidades, cuidado com as planilhas de Excel, cuidado com aquela planilha de Excel que é fácil mudar o valor de venda, que dá viabilidade para tudo, sem saber que vai ter mercado. Cuidado para fazer as operações de mercado que estão cobrando na aquisição de terreno 16%, 17%, 18% ao ano. Nem todos ou nenhum empreendimento suporta uma taxa dessa. Tá? Era isso que eu queria deixar para vocês. O Gama hoje falou comigo de uma ideia muito boa. Gama, nós vamos desenvolver essa ideia que você falou, né? Que é uma forma de tentar deixar o dinheiro, Renato, chegar para o incorporador, a CDI, mas o incorporador dá uma garantia a mais para o banco. Nós vamos pensar nisso, Tá? Pode? Lógico que pode. Você aqui pode tudo. Pega aqui, Gama. Bom, boa tarde a todos, parabéns aí pelas apresentações, mas primeiro eu queria puxar a orelha do Celso, porque eu só entendi o que ele falou no começo, porque eu tinha um Aristóteles para traduzir, porque ele dizia BNH, eu perguntava o que era BNH, Banco Nacional da Habitação, FCVS, então nós jovens não entendemos muito o que você falou, tá certo? Bom, aí eu queria 2 perguntas aos bancos, né? Eu, como cliente do banco, sou muitas vezes procurado pelo meu próprio gerente, pô, tu tem aqui 100 mil na poupança, tu está perdendo dinheiro. Por que tu não traz esse dinheiro para a Ligue do Bradesco, ou Ligue do Itaú, ou para um fundo fixo, ou para um fundo de investimento imobiliário? E eu, como patinho, vou, porque eu não entendo, eu não sou economista, eu não entendo, na realidade, de economia, e o meu gerente é ele. Aí, 1 ano, 2 anos depois, eu vou verificar qual foi o meu rendimento, pífio, muitas vezes, talvez até inferior à própria poupança ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, porque eu sou investidor de longo prazo. Então, a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa. Essa perda de bilhões da poupança foram para o consumo ou foram transformados em outros papéis mais atrativos para o banco? Primeira pergunta. Segunda pergunta que eu faço é exatamente isso. E aí o Celso colocou muito bem. A aproximação, nós já tivemos época de clima de guerra, como o Celso falou, eu não peguei, não é da minha época, mas eu pego agora, onde os bancos participam, através da BCIP, muito bem representado pelo Felipe, junto com a CEBIC, junto com a Abrainc, do Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário, onde lá nós estamos procurando encontrar soluções, operação ganha-ganha. Vamos sentar, banco, para tentar fazer um fundo de investimento imobiliário para investir na obra. E eu garanto um rendimento maior para você. Eu garanto que os meus negócios... E de onde é que tu vai tirar esse dinheiro, Gama, para pagar mais caro ao banco? Uma obra minha, como o Celso falou, que eu acho... Hoje eu faço em 36 meses, porque eu faço com recurso meu e recurso dos meus clientes. Se eu tiver o fundo do banco, eu faço em 18 meses. Então, eu deixo de ter um custo fixo de engenheiro, de mestre, e etc., etc., que esse fundo é que vai me permitir pagar o aumento dessa minha taxa de juros. Então, eu venho dizendo isso, mas pregando no deserto há mais de 20 anos. Tá? Agora que nós estamos mais próximos, vamos tentar fazer um piloto. Eu, com meus 40 anos de mercado imobiliário, assino embaixo que você pegando empresas sérias, produtos bem formatados, como o Celso falou, ou seja, o mercado já comprou, não tem perigo de dar erro. Ganha o banco,
ganha o construtor e ganha a sociedade fazendo o que o Lula quer, diminuindo o déficit habitacional. Porque se a gente for esperar por poupança, se a gente for parar para FGTS, o Celso vai ter que virar múmia, porque nem 10 anos, com 80... Falta pouco tempo. Pouco tempo. Obrigado, desculpe aí eu ter me alongado aí, Felipe. Mas olha a minha pergunta, Felipe, o dinheiro está indo para onde? Em outras palavras, ele está pensando o seguinte, se todo mundo hoje está aplicando dinheiro a 120 do CDI, a hora que eu tiro o rendimento, o imposto de renda, eu vou ficar muito próximo do CDI. Né? Por que eu não posso fazer um fundo de investimento que vire a CDI, desde que eu tenha todas as garantias, além das garantias, vamos dizer, do empreendimento, eu tenho as garantias da empresa. É essa a lógica do Gama, tá? Bom, tudo isso aí merece um pouco mais de reflexão, mas eu posso adiantar o seguinte, a gente tem visto cada vez mais fundos imobiliários, gestores de fundos imobiliários, se juntando, formando fundos para financiar a produção imobiliária. Então, isso está acontecendo já, e já tem vários fundos fazendo isso, da Quineia, da RBR e de outros. Né? E aí eles usam mecanismos diferentes, pode ser CRI, ou pode ser algum outro, ou pode ser o dinheiro do fundo direto virando, como a gente chama de fundo de tijolo, né, que ele compra e financia a obra. Então, isso acontece. E tendo espaço de taxa, cabendo nas coisas, está acontecendo. Então, algo que dá para ver e usar os que já tem como exemplo para você avançar nessa ideia que você está trazendo. Então, acho que isso acontece. E com relação ao que você falou antes, no banco não tem uma competição para o banco em si, se é poupança ou se é outra coisa. A poupança é rentável hoje porque o crédito imobiliário virou algo importante para os bancos. E é algo que os bancos que gostariam de ter mais poupança. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer, quer dizer, se o cliente chega lá, você tem que mostrar para o cliente as alternativas, o cliente que tem pouco, tem dinheiro para investir. Você não pode mostrar para ele só a poupança, tem que mostrar várias coisas porque ele tem para aplicar e ele vai escolher o que ele quer. Não dá para você dizer, olha, entendeu? Porque na prática, hoje, nas taxas que estão aí, aplicar um dinheiro de 1 ano ou de 2 anos, que seja no Tesouro Direto, provavelmente vai dar mais do que a poupança em 2 anos, bem mais. Então, fica difícil, o cliente opta por isso. Dá para você explicar quem que deixou 750 bilhões na poupança? Não, estou brincando, estou brincando. Renato, você queria falar? Quero só pegar um gancho aí com as palavras de Gama. Assim. Eu acho que a gente não tem muito controle sobre taxa de juros da economia. A gente tem pelo menos 2 fases distintas na corporação, você tem que desenvolver os projetos e aprová-los, licenciá-los para poder lançar, até porque senão você não capta nesses fundos, se não tiver lançado, incorporado. Se for para deixar alguma sugestão, empresário invista e cobre do seu sindicato e da sua associação um trabalho estratégico para diminuir os custos e os tempos de aprovação e licenciamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos entrando numa fase de reforma tributária, de possibilidade de mudança dos processos construtivos para encurtar os tempos. No Brasil, enquanto nós construirmos com esse tempo alongado, como diz Gama, nós vamos estar sujeitos a um custo muito alto do custo financeiro, seja o dinheiro do banco, ou seja do próprio dinheiro, porque na viabilidade, concordando com você, Celso, o problema é que quando muitos empresários, amigos, quando colocam dinheiro próprio, não parametriza a custo de mercado. Será que essa viabilidade é apropriada? Será que ele está tendo o lucro que ele acha que está tendo? Esse é o primeiro ponto. O segundo. E o terceiro ponto, e aí nós temos uma figura da alienação superveniente, né, que também pode nos ajudar quando a gente assumir algum prosoluto, eu sei que aí é no caso do Minha Casa Minha Vida, muito mais, para a gente garantir também que a rentabilidade se performa, e é uma coisa que eu estou vendo muito pouco uso, e eu acho que a gente tem que aproveitar um fórum desse aqui para difundir isso, porque os cartórios estão batendo muita cabeça. E aí o trabalho que você está fazendo, Ari, pode nos ajudar, que é
né, com o fórum lá, que é fazer o registro acontecer dessa alienação superveniente, porque o prazo de liquidação, na poupança, se eu não me engano, é menos de 10 anos ou 10 anos, agora no FGTS é 12 a 15. Né? Isso é um... O prazo médio está em torno de 10, 11. 10, 11 anos, você vai performar essa garantia. Isso no nosso mercado passa rápido, né? 12, 15 anos. Hoje a gente está ficando com um crédito muito frágil, podemos usar isso, mas nós temos que usar, é isso que eu estou incentivando vocês. Nós da ABCIP estamos trabalhando bastante junto com os cartórios, e a gente acha que também dá para fazer isso no FDI, que, aliás, agradeço muito o fato da CEBIC também fazer parte, e a Abrainc também, porque foi algo que me surpreendeu muito, a força que a gente consegue, está dando todo mundo junto, indo no CNJ, indo na Justiça, etc., tentar enfim, obter coisas que são ganha-ganha para todo o setor e para a sociedade em última análise. Mas nós estamos com uma discussão específica sobre isso, de tentar fazer com que os cartórios entendam a realidade da lei que criou a alienação estendida, que é o chamado novo marco das garantias, e é um instrumento realmente muito interessante e que tem tudo a ver vocês usarem isso no Prosoluto. Faz muito sentido. Ok. Gente, eu tive... aqui você sabe que a gente tem um VAR aqui, tá? Né? O cara fica assim, ó. Não entendi. Aí questão fiscal. Ele não consegue essa... É uma discussão complexa, mas hoje na realidade, está em 9 meses. Mas ele estava tentando diminuir o que ele acha que é uma perda fiscal com a LCI, que é isenta. E o que nós estamos dizendo, mostrando para ele, é que, na realidade, se tivesse sendo usado esse dinheiro para fazer mais financiamentos, mais do que compensava a renúncia fiscal do investidor da LCI. Nosso mestre de cerimônia, Jesse James, é esse o nome dele, ele já fez assim para mim. Ó. Tive duas boas notícias hoje. Primeiro, que a inadimplência de dezembro para fevereiro, pelo que eu vi ali, caiu mais 10% a inadimplência de 90 dias. Era 1%, caiu para 0,9%. Né? Uma ótima notícia. A segunda notícia, viu, Cláudio? Eu estou muito envaidecido, porque eu ainda estou dando Ibope, tá? Né? Então, eu queria agradecer vocês, né? Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Gente, é hora de tomar cuidado, é hora de pensar como empresários maravilhosos que vocês são, né? Cuidado com os próximos lançamentos, cuidado com os próximos anos, que a gente vai ter aí 1, 2 anos aí um pouco mais difíceis, né? Torcendo para que o Brasil volte a ter uma taxa de crescimento um pouco mais robusta. Muito obrigado a todos, um abraço.